Aí eu pensei, no meu ainda falta 1 minuto. Com falta 1 minuto, eu vou dizer que hoje não teremos, provavelmente, Nina. Ela está cuidando dos 6 gatinhos lá em cima. Dos filhotes. Tem 4 ainda Ah, disponíveis para doação, viu? Vinícius disse que queria um. Uma dúzia, um par. Vai querer que. Bom, 20 horas. Estamos mais uma vez começando a nossa palestra das terças-feiras. Sejam todos bem-vindos a essa casa virtual. Né? Hoje, como todos sabem, o estudo do livro dos Espíritos e do Evangelho. O livro dos Espíritos com Rafael e o Evangelho com nosso irmão Miguel. Né? Então, eu convido a todos nesse momento para fechar os olhos, elevarmos o nosso pensamento ao alto, sempre com muita gratidão. Querido Mestre, pedimos inspiração e amparo para o nosso trabalho, assim como para todos os lares e corações de todos que estão conosco neste momento, participando deste encontro fraterno para o estudo do teu Evangelho e das leis que regem esse universo. Que tuas bênçãos de amor envolva cada coração aqui presente. E com esta prece, na certeza da tua presença amada e querida entre nós, pedimos a vossa permissão para darmos por iniciado os trabalhos da noite de hoje na vossa santa e divina paz. Que assim seja. E dessa forma eu passo a palavra ao nosso irmão Rafael, para que ele dê continuidade à fatalidade das nossas vidas. Ok. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo da noite de hoje. Como o Fátima já mencionou, a gente vai conversar um pouco, ainda no capítulo 10, né, Lei de Liberdade, e o tema fatalidade. Na verdade, fora essa noite de hoje, nós teremos ainda mais 4 semanas falando sobre fatalidade. Por que é importante tocar nesse assunto, né, na fatalidade? Porque, como foi visto algumas semanas atrás, né, como o tema fatalidade é muito longo, nós já conversamos sobre ele em semanas anteriores. Existe ainda muita dúvida sobre aquilo que nos acontece, né, que nos ocorre, por uma questão comum da vida, tá certo? E aqui outros eventos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, né? Então, a dúvida que existe, vamos dizer assim, especialmente para quem está iniciando agora no Espiritismo, é a dualidade entre você dizer assim, ó, tudo que acontece na minha vida está escrito, ou tudo que vem me acontecendo, ou que vai acontecer na minha encarnação, já está tudo escrito, não há nada que possa ser feito, eu tenho que passar por aquilo mesmo, porque é vontade de Deus. Ou não é bem assim, existem algumas coisas que podem ser modificadas e ajustadas de acordo com o meu caminhar. Já foi visto, né, que não existe essa rigidez, tá certo? Porque se existisse tal rigidez, tiraria de nós o livre-arbítrio, né? Tiraria de nós a escolha, né? Tiraria de nós o que eu digo assim, esse percentual é uma criação minha, tá certo? Os 20% que nos cabe de controle e gestão sobre nossas próprias vidas, né? Então hoje a gente vai continuar nesse tema com as questões, vou filar aqui nas minhas filinhas, né? 859 e 859A, certo? Que é mais um passo dentro desse assunto.
Então, eu vou começar com a leitura da pergunta. Pergunta 859. Se a morte não pode ser evitada, ocorre o mesmo com todos os acidentes que nos atingem no decorrer da vida? Repetindo, se a morte não pode ser evitada. Isso aí, não sei se vocês sabem, mas é verdade, né? Ocorre o mesmo com todos os acidentes que nos atingem no decorrer da vida? Quer dizer, voltando àquilo que eu comentei há poucos, né? Há poucos instantes. Será que tudo que vai acontecer na minha caminhada está escrito? Né? É fixo, imutável? Né? Vamos ver a resposta dos nossos irmãos espirituais. Frequentemente, esses acidentes são pequenas coisas para as quais podemos nos prevenir. Olha, e algumas vezes fazer com que as eviteis. Ele já deixou claro no início da resposta, perdão, que não é bem assim, não está tão rígido, né? As coisas são mais maleáveis. Dirigindo o vosso pensamento. Por quê? Não gostamos de vos ver sofrer. Quer dizer, os irmãos da espiritualidade, que estão ajudando no nosso desenvolvimento, evidentemente que não gostam de nos ver, eles não gostam de nos ver sofrer. Mas isso é pouca importância para a vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, consiste apenas na hora em que deveis nascer e morrer. Bom, então, quando a gente lê essa resposta e começa a meditar sobre ela, fica evidente duas coisas que ele disse, né? Que não, nem tudo que nos ocorre estaria no ponto de uma fatalidade, quer dizer, vamos entender o que é fatalidade, é o significado daqui numa visão espírita. Fatalidade é aquilo que vai acontecer de qualquer forma, tá certo? Aquilo que já está definido que vai acontecer. Então, não, algumas coisas são consequência de nossas escolhas, de nossos hábitos, da nossa forma de pensar, né? E outras questões, como ele citou aqui, perdão, acho que vocês ouviram um barulho aí agora, né? Eu vou fechar aqui uma página. Vamos lá, perdão, continuando. E outras questões não estão ligadas às nossas escolhas, mas sim a uma fatalidade. Ele diz que a verdadeira fatalidade consiste apenas na hora de que deveis nascer e morrer. O interessante é que na pergunta seguinte, na verdade, no complemento dessa pergunta, que é a 859A, ele expande um pouco mais essas questões de fatalidade, né? Aqui ele cita a fatalidade apenas como o nascimento e a morte, ou o reencarnar e o desencarnar, usando a nossa linguagem. Só que não é só isso, tá certo? Não existem somente esses dois pontos fixos e no meio tudo é mutável. Não é bem assim. Porque precisamos nos lembrar e recordarmos como é que se dá um processo de reencarnação. Ou seja, eu estou num plano espiritual, eu sou um espírito desencarnado e vou me preparar para uma nova existência. Claro que eu não vou aqui citar todos os passos, mas há um importante. É dado, ou pode ser dado, tá certo? Para boa parte de nós já, nesse estado que nós estamos, a possibilidade de participar na escolha das nossas provas, na escolha da nossa condição de reencarnação. O que é isso? O que significa condição de reencarnação? Quando nós estamos lá nos preparando para reencarnar, é decidido, usando a minha filha novamente, aonde irei nascer, certo? Em que local irei nascer, certo? Em que país, em que condição. Quais os espíritos que estão ao meu lado, que estarão ao meu lado? Quer dizer, quem serão meus pais, meus irmãos, né? Quem são esses espíritos? Qual a importância deles ao meu junto comigo, né? O que é que vai acontecer? Por que eles têm a necessidade de estarem juntos, de estarmos juntos nessa nova caminhada, né? Qual a necessidade? Qual a minha condição social? Eu venho em uma condição mais abastada, uma condição mais simples, né? Mais humilde, financeiramente falando, né? Até como irei desencarnar, né? Também é importante. E aí vem uma pergunta um item que é muito importante. Terei doenças ou passarei por alguma dor, alguma perda? Quer dizer,
é dado, na grande maioria de nós, ao momento de encarnar, a possibilidade de escolher essas provas, entender quais são as pessoas que estarão ao nosso lado, tá certo? Tudo isso, veja bem, porque nós precisamos estar nessa condição agora. Então, eu vou abrir um parêntese aqui, mas que não vai fugir do tema. Então, aqueles nossos irmãos que reencarnam numa condição de muitos recursos financeiros, uma condição material satisfatória, ou aqueles que estão no extremo oposto, eles nascem nessa condição porque esse espírito precisa estar nesta condição, para que ele desenvolva as suas habilidades, para que ele reconstrua algum ato infeliz do passado, né? Então é importante assim, ninguém nasce numa condição, seja de condição financeira saudável, mais estável ou condição financeira mais difícil, por sorte ou por um acaso. Como foi bem dito, nossos irmãos espirituais não gostam de nos ver sofrendo. E aí acaba aí outra pergunta. Então, Rafael, você está dizendo o seguinte: se nos é dado a condição, a possibilidade de escolher essas condições que você citou aqui, reencarnatória, né? Onde eu estou, com quem vou nascer, condição, qual sexo vou reencarnar, se como homem, como mulher, enfim, todas essas questões que caracterizam a condição reencarnatória. Então, se eu encontro um irmão em necessidade, é correto eu ajudá-lo, já que ele está numa situação porque ele precisa estar, né? Seria uma pergunta, né? Será que não é uma fatalidade, né? Será necessário que ele esteja ali passando fome, por exemplo, na condição mais crítica? Não, tá certo? Porque aí você estaria faltando com o principal ensinamento de Deus, que é a caridade. É preciso que nós entendamos o seguinte: vamos nos lembrar da parábola do bom samaritano, né? Rapidamente aqui, lembrando, um viajante vinha pelo caminho e foi assaltado. E os assaltantes agrediu a ele, roubou suas mercadorias e deixou ali no caminho quase morto, né? Muito machucado. E aí, nessa parábola, Jesus cita que passam pessoas, doutores da lei, né, sacerdotes, pessoas com bastante recursos, etc e tal, e todos, quando passam, não dão atenção àquele irmão que está em sofrimento, certo? Até que passa um que era até, vamos dizer assim, descartado pela sociedade da época, né? E que é o samaritano. E aí pega aquele irmão, coloca em cima do seu cavalo, leva a uma estadia, né? Paga a sua estadia, cuida de suas feridas e quando precisa sair para trabalhar, ainda deixa um recurso lá com o dono da hospedaria, pedindo que ele cuide daquele irmão. E aí a pergunta que é feita na parábola foi: qual desses agiu de acordo com o evangelho, com a vontade do Pai, né? Aí fica claro que é o samaritano. Então, apesar de nós nascermos em condições diferentes, tá certo? E haver uma necessidade de estarmos vivenciando aquelas dores, né? Não é proibido de forma alguma o ato de amor ao próximo e caridade. Ao contrário, isso é uma oportunidade de que aquele que pode ajudar se doe, certo? E é preciso que nós entendamos o seguinte: nascer numa condição financeira confortável, na verdade, já está nos dando uma imensa responsabilidade, que é de o desapego a essas questões materiais e passar a ajudar aqueles que estão em necessidade, ok? Então, eu só fiz esse adendo, assim, só esse comentário, para que não corra o risco de a gente erroneamente interpretar isso, né? Que, se há fatalidade, se você escolhe estar naquela condição, então eu não posso ajudar aquele irmão, senão eu vou estar atrapalhando a prova dele. Não, por favor, se alguém pensou dessa forma, vamos apagar essa construção e vamos entender. Não, se você pode ajudar, você deveria ajudar, tá certo? Então, voltando. Então, nós estamos naquela condição de reencarnação, né, porque nós precisamos passar por alguns momentos da nossa vida, tá certo? E aí, na pergunta 859A, que é o complemento da 859, ele vai mostrar que não apenas é fatal o nascer e o morrer, mas também alguns eventos, ou não alguns eventos pontuais
importantes que que a gente tem a necessidade de viver, de vivenciar, tá certo? Então, vou ler aqui a 859A. Pergunta: há fatos que, forçosamente, devam acontecer e que a vontade dos espíritos não podem afastar? Repetindo a pergunta. Há fatos que, forçosamente, devam acontecer e que a vontade dos espíritos não podem afastar? Já na pergunta, já há um comentário a ser feito, que ele diz assim: a vontade dos espíritos não podem afastar. Veja, tudo que nos ocorre na nossa caminhada, certo? Ela só pode ser modificada se for vontade do Pai, de Deus. Nós, como espíritos, nós podemos até participar ou ser um co-criador com Deus, né? Temos aqui noção, né? Eu gosto muito das palestras de Juliana, já comentei isso, né? Porque ela sempre fala dessa questão dos espíritos críticos, de co-criação e tal. Mas a vontade maior é do Pai, não dos espíritos, tá certo? Eles podem vir em nosso auxílio, se for permissão de Deus. Isso é importante frisar. Então, resposta. Eu vou ler a pergunta novamente. Há fatos que forçosamente devam acontecer e que a vontade dos espíritos não podem afastar? Resposta. Sim. Para vós, antes de encarnar, vistes e pressentistes quando fizeste vossa escolha, aquilo que eu citei, né? Você pode participar do seu arranjo, vamos dizer assim, antes da sua encarnação. Entretanto, não acrediteis que tudo que acontece está escrito, como se diz. Então, não é rígido, tá certo? Não há essa rigidez. Um acontecimento é muitas vezes a consequência de um ato que praticaste por livre vontade. Caso contrário, o acontecimento não teria ocorrido. Se queimais o dedo, é consequência de vossa imprudência, e da vossa imprudência e ação sobre a matéria. Aí veja bem aqui agora. Apenas as grandes dores, os acontecimentos importantes, podem influir na evolução moral. Então, fora o ponto de que o encarne e o desencarne, grandes dores, ele cita aqui, né, são importantes e podem influir na evolução moral. Dores, evolução moral. Lembrou um título de um livro, né? Pelo amor ou pela dor, né? Geralmente nós ainda caminhamos mais pela dor. A gente precisa de um empurrãozinho para dar essa caminhada. Vamos voltar a qual é o evento mais importante? Ou melhor, você reformular essa pergunta, que ela não começou bem. Dentro de um processo de encarnação, qual é a principal missão de nós como espíritos? Tá certo? Por que nós estamos aqui? Qual a finalidade desses anos que nós passamos aqui presos dentro do corpo físico, vivenciando todas essas situações em que nós passamos, todos nós, na nossa encarnação, nós temos questões, dificuldades, sofrimentos, alegrias, perdas, né? Ainda mais agora, nesse momento que a gente passa, né? Qual a necessidade de tudo isso? Para que tudo isso? Né? Alguns irmãos, eu já vi algumas palestras, especialmente quando começaram no Espiritismo, algumas décadas atrás, dizia que nossa missão era pagar os pecados praticados. Na verdade, não é, eu discordo um pouco dessa colocação. Tudo que nos acontece na nossa encarnação, desde o início até o fim, visa o desenvolvimento do espírito, nosso desenvolvimento. E aí, quando eu falo do nosso desenvolvimento, impreterivelmente, eu estou falando do desenvolvimento intelectual, o aprendizado das leis, das ciências, das línguas, etc. e tal, e o desenvolvimento moral, quer dizer, arrancar de nós, de maneira gradual, evidentemente, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e passarmos naturalmente, não de forma forçada ou é, não verdadeira, né, a prática do amor ao próximo, da caridade. Na verdade, ajustar nossas ações ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que isso aconteça no decorrer do caminho, existe uma máxima que diz que reconcilia-te com teu adversário enquanto caminhas com ele, né? Então, nós precisamos, na nossa encarnação, não só desenvolver isso que foi dito,
E que isso ocorra, quase sempre, a gente precisa estar em contato com pessoas, com irmãos, as quais nós temos questões a resolver. Ou eu fiz um mal a ele, ou ele fez um mal a mim, ou isso já é uma questão de várias encarnações, um contra o outro. Enfim, a gente precisa reajustar tudo isso que nós fizemos de errado, né, por nossa ignorância, nosso pouco conhecimento, melhorando assim e ajustando com tudo isso o lado moral. Então, muitas vezes, nós precisamos passar por dores muito, muito fortes, perdas muito grandes, doenças difíceis, tá certo? Ou nascer numa condição física complicada, bastante com muitas limitações. Mas o importante é que a gente nunca esqueça essa referência. Tudo isso que está ocorrendo conosco visa o nosso desenvolvimento. Então, como foi citado aqui no exemplo, se porventura eu estou aqui dirigindo meu carro de forma irresponsável, muito rápido, e aí eu perco o controle e bato lá em algum canto, machuca o carro, talvez eu machuque um pouco. Não, isso não estava escrito. Não necessariamente, né? Se porventura, não é o meu caso, que eu não bebo, mas se eu gostasse de beber e passasse muito do limite, e daí eu andando caísse, me machucasse, tivesse um corte na testa, alguma coisa, isso também não estava escrito, em teoria. Agora, se eu tiver que passar por um processo de uma doença grave, que talvez me faça refletir sobre a forma como eu venho conduzindo minha vida, ou me faça baixar um pouco o meu orgulho, porque eu preciso da ajuda do meu semelhante, ou ao contrário, uma pessoa próxima a mim passa por uma doença muito difícil, na qual ela vai ter suas reflexões e eu tenho ali a oportunidade de servir aquela pessoa, um filho, um pai, uma mãe, uma tia, um tio, né? Então, quando são eventos marcantes, geralmente bastante difíceis, mas que farão com que eu exercite um lado moral, exercite o desapego a mim mesmo, que é o nosso egoísmo, e passe a se doar, sim, isso é uma questão fatal. Isso vai acontecer, tá certo? Isso é necessário que aconteça. Então, de uma forma geral, eu poderia citar que o que é fatal na nossa vida? O início e o fim, né? Sobretudo, e vou completar mais um pouco, isso também não é tão rígido assim, né? Em termos de data, tá certo? O início e o fim, e eventos pontuais, 2, 3, 4 eventos, 5, não sei, depende de cada um, que venham a surgir na minha vida que me façam refletir, evoluir espiritualmente. Não questões ordinárias, como eu estava andando, meu celular caiu, pegou no meu dedo, machucou. Não, isso aí foi fruto do meu desleixo, tá certo? Isso não vai causar em mim nenhum grande aprendizado, só que eu preciso cuidar melhor, talvez, do meu aparelho, não deixar ele cair novamente. Ok? Certo? O espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, no capítulo 43, ele cita um longo comentário a respeito dessas duas questões. Ah, mas perdão, eu não terminei de ler ainda. Desculpe. Voltando. Relendo a resposta da pergunta 859. Sim, mas vós, antes de encarnar, vistes e pressentiste quando fizeste vossa escolha. Entretanto, não acrediteis que tudo acontece como está escrito, como se diz, né? Um acontecimento é muitas vezes uma consequência de um ato que praticaste por livre vontade. Caso contrário, o acontecimento teria ocorrido. Se queimas o dedo, a consequência é consequência de vossa imprudência e ação sobre a matéria. Apenas repetindo as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir na vida, na evolução moral, são previstos por Deus, já que são úteis à vossa depuração e instrução. Então ele afirma aquilo que nós comentamos há pouco. E aí Miramês faz um comentário aqui dentro do capítulo 43 do livro Filosofia Espírita. Ele já cita, ele faz um longo comentário a respeito dessas questões, mas tem um item especial que eu queria ler para todos nós aqui. Está aqui. A morte é uma fatalidade, mas a data
de sua ocorrência pode ser mudada por aquele, com A maiúsculo, que é puramente a vida, Deus. Reencarnar é uma fatalidade, mas as épocas são variáveis para todos os seres. A existência das leis, podemos dizer, é uma fatalidade para todos nós. Quando ele fala que leis, ele está se referindo, evidentemente, às leis de Deus, que são imutáveis. Encarnados é uma fatalidade para todos nós, encarnados e desencarnados. Desde quando precisamos dela? Ao encontrarmos a verdade, observe, tornamos-nos livres. Já somos a lei e somos a vida, o caminho e a verdade. Essa frase curta, ela tem dentro de si, encerra dentro de si uma sabedoria muito grande. Ao encontrarmos a verdade, tornamos-nos livres. Já somos a lei e somos a vida, o caminho e a verdade. A liberdade de escolha no que deveis passar, revestido pela carne, é ou pode ser uma fatalidade gerada por tua escolha, que pode ser mudada desde que Deus ache conveniente. A alma, pelo seu procedimento, piora ou melhora sua situação. Cabe aí 2 comentários nesses últimos 5 minutos que nos restam aqui. Ao encontrarmos a verdade, tornamos-nos livres. Que verdade seria essa? Né? Já foi comentado em várias outras oportunidades, não só nos nossos bate-papo, mas também por outras pessoas, outros irmãos, palestrantes, ou como eu, conversantes, né? Isso é uma falta que eu sinto do presencial, que a gente pode conversar, né, nas terças-feiras, é que não existe a minha verdade ou a verdade de Fátima, que é a nossa dirigente, ou de Miguel. Existe uma verdade universal, tá certo? E a nossa função como espíritos que estamos nos desenvolvendo intelectual e moralmente é encontrarmos essa verdade, né? Que entendemos, e a vida tem mostrado isso, que ela reside nas leis de Deus, que estão muito bem expressas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E outras informações que ainda não temos condições de saber, certo? Então, à medida que a gente conhece essa verdade e começa a vivenciar a verdade, nós nos tornamos mais livres, certo? Livre das amarras, livre das nossas paixões que nos atrasam, livre de sentimentos infelizes como orgulho, vaidade, né? E, enfim. E aí ele diz o seguinte: a liberdade de escolha do que deves passar vestido na carne pode ser uma fatalidade gerada pela tua escolha ou pode ser mudada, modificada. Então, quando eu citei que a data para que alguém venha desencarnar, ela pode ser ampliada. Mas veja, tudo isso, todas essas modificações permitidas por Deus, só irão acontecer se o Pai, não os espíritos, não eu, por exemplo, o Fátima, ou quem quer que seja. Estou colocando o Fátima porque eu estou te vendo aqui, é a última que eu estou vendo aqui na minha tela, viu? Você virou meu exemplo. Mas eu quero dizer o seguinte: nossa encarnação ela pode ser ampliada se Deus assim entender que será útil para a nossa encarnação. Porque, repetindo e finalizando, o tempo que nós estamos aqui, passando por essas provas, essas expiações, essas dificuldades, essas coisas que são fatais, tem um único intuito, que é o nosso desenvolvimento, nossa evolução como espírito. Evolução moral e evolução intelectual. Então era isso que eu queria conversar na noite de hoje, sobre fatalidade. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, Rafael, por nos ter trazido as elucidações referentes às questões de hoje com tanta clareza, né? E aí eu passo a palavra ao nosso irmão Miguel para que ele faça o evangelho da noite de hoje, né? O capítulo é 27, maneira de orar. A gente precisa, às vezes, aprender realmente a orar, né, Miguel? A palavra é sua. Tá ok. Estão me ouvindo? Tá dando Sim, para está ouvir? bom. Tá, dá para ver. Bom, boa noite a todos, né? Da paz. A gente hoje está dando continuidade ao estudo
do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, e o item 22. Todos os itens anteriores, né, desse capítulo, qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, todas esses itens, eles eram comentários de Kardec. Esse item de hoje, ele está na parte das instruções dos espíritos, é uma mensagem dos espíritos superiores para nós, no caso um espírito chamado Monod. E o título da mensagem é justamente Maneira de Orar. E isso que Fátima falou agora há pouco, de todos nós precisamos aprender de vez em quando. Bom, no meu caso é realmente verdade. Esse tema, quando eu estava olhando logo o tema, eu estava pensando, bom, esse é algo que eu preciso mesmo aprender. Tenho uma maior dificuldade, às vezes, de me concentrar ou de meditar, né? Mas, e aí acabou sendo bem interessante. Eu acredito que todos também vão achar isso, principalmente quem tiver também essas dificuldades, às vezes, de como orar, do que falar na hora que vai orar. Bom, como é um estudo, né, a gente vai aos poucos aqui. Eu estava vendo, logo no começo, o Espírito chamou a atenção, dizendo que é o dever primordial de todo cristão, de todo espírita, fazer a prece. Ele diz que esse é o dever primordial, o primeiro dever, né? Ou seja, nós tentarmos entrarmos em comunhão com Deus, né, com a espiritualidade superior. Ele chama a atenção ainda que essa prece, ela deve ser dita logo ao acordar, logo que nós retornamos. Ele fala, logo que nós voltamos ao jugo da carne, né? Quando nós saímos daquele desligamento temporário, né? Estamos livres aí na espiritualidade e retornamos para a carne. Ele diz, esse deve ser a primeira coisa que nós devemos fazer, orar, entrar em comunhão com Deus, com humildade, com profundeza e com agradecimento, né? Procurando agradecer tudo que nós recebemos, né, de Deus, nosso Pai. É interessante essa coisa do procurar orar assim que a gente acorda, assim que a gente desperta. E, às vezes, por exemplo, eu mesmo me atrapalho um pouco com isso, porque eu procuro ter isso em mente e, ao mesmo tempo, a gente tem as atribulações mesmo, que a gente, às vezes, já acorda preocupado, pensando, né, no que não deveria pensar, né? Em vez da gente procurar manter aí a mente tranquila, o coração tranquilo, a gente vai se deixando tomar pelas atribulações, pelos aperreios do dia, né? Em relação a isso, a gente aqui brinca, eu e Márcia, quando algum dos dois pega o celular, por conta de uma expressão que alguém usou numa palestra na FEA, não vou me lembrar quem foi, mas dizendo assim, quando a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acorda e está com aquele obsessor do lado, né? O celular. Aí você vai, bota a mão lá, já pega no obsessor, já vai olhar as mensagens, que nem sempre são boas, né? Então, no meu caso, eu tenho tentado, às vezes, me policiar
para quando acontece de, ao invés de orar logo, quando acordo, se por acaso eu encostar no obsessor, eu procurar alguma notícia boa ou alguma mensagem, procurar evitar de ser surpreendido logo cedo, né? Logo ao despertar com mais notícias, né? Infelizmente poluem aí o nosso dia a dia. Essa questão da humildade que ele fala também, lembrando, né, que nós devemos nos dirigir a Deus, né, Criador do universo, né, Pai de infinita bondade, e lembrarmos da nossa ainda pequenez. Nessa questão do agradecimento, ele fala uma coisa até interessante. Ele diz para a gente agradecer, inclusive pelos encontros que tivemos enquanto dormíamos na espiritualidade, com nossos amigos, com nossos guias, mesmo que nós não nos lembremos disso, né? Mas a gente procurar manter esse espírito de gratidão. Suplicar amparo, indulgência e a misericórdia de Deus. Isso ainda também logo de início. Isso tudo recordando, tá? O tema da mensagem é maneira de orar. Então, ter essas coisas em mente. De uma postura de humildade, de concentração, de agradecimento, né? E de pedir força a Deus, pedir indulgência pelas nossas faltas, né? Que são inúmeras, misericórdia. E uma coisa que ele chama a atenção também na mensagem é pedir, quando a gente pedir alguma graça, pedir as graças necessárias. O que de fato nós precisamos, né? O que de fato nos vai ser útil. E aí ele chama a atenção de que é inútil a gente pedir a Deus para nos livrar das nossas provas, né? Essa coisa que Rafael estava falando, né, de que a gente tem algumas provas que são fatais, vão acontecer, né? Então, o Espírito aqui nos chama que, ao invés de a gente pedir para se livrar dessas provas, né, ou para nos dar alegrias, né, imerecidas ou riquezas materiais, que a gente deve rogar por paciência, por resignação, né, por fé, para fortalecermos a nossa fé. E aí, uma coisa que sempre me vem à mente é observar aqueles irmãos que passam situações muito mais difíceis do que as nossas, né? Todos nós aqui, no mundo de expiação e provas, a gente vai ter aí nossa cota de sofrimentos, né? Todo mundo, sem exceções. E não adianta muito, ou pelo menos eu evito, de me comparar com quem está em situação melhor. Às vezes penso assim, podia estar assim, por que eu não estou numa situação melhor? Às vezes eu fico olhando, né, que tem pessoas que estão passando dificuldades muito maiores do que as minhas, né, do que a gente passa no dia a dia. Esse é um exercício que eu acredito que facilita, né, enquanto a gente ainda não desenvolve um senso de compreensão da vida maior, né, mas vai nos ajudando, né? Tem uma mensagem de André Luiz que, num determinado trecho, ele faz assim, que sempre haverá pessoas acima e abaixo de nós. Então, chamando a atenção que essa comparação que às vezes a gente quer fazer, ela vai ser uma coisa insana, uma coisa que sempre vai nos atormentar se a gente ficar fazendo, né? Porque sempre vai ter pessoas que vão estar melhores,
pessoas vão estar piores. Então a gente não pode ficar aí se lamentando, né? E nem pedindo para Deus essas coisas, pedindo para se livrar dos problemas. Ao contrário, a gente tem que pedir força, né? Temperança, conhecimento para a gente superar os problemas, resignação, e por aí adiante. Tem um trecho aqui também, que ele, na mensagem, eu estou fazendo os comentários seguindo a ordem da mensagem, tá? Tem um determinado trecho aqui, que ele diz que a gente não deve fazer como muitos fazem, que não vale a pena orar porque Deus não nos atende. E aí ele chama mais uma vez a atenção para isso daí. Ele diz, mas o que é que você pede que Deus não atende? Por que é que você diz isso? Né? E ele diz, o que nós devemos pedir a Deus é que aumente nossa força moral, né? Que aumente nossa moral, tudo mais. Mas o que acontece é que normalmente a gente pede bom êxito para os nossos empreendimentos terrestres, né? A gente fica muito voltado para a terra, para os nossos interesses pessoais transitórios, né, desse momento que a gente está passando aqui, ao invés de pedir o que realmente importa. Para a gente procurar não se queixar das coisas que não acontecem, ele chama a atenção. E se a gente for verificar, for analisar o que nos acontece, a gente vai perceber que normalmente são consequências do que a gente faz, né? É claro que a gente, como espírita, que sabemos que existe a reencarnação, a gente sabe que algumas coisas não têm explicação nessa atual encarnação, né? Nesse momento a gente não consegue compreender, seriam coisas passadas. Mas muitas das coisas que a gente sofre hoje em dia, né? Nesse momento, nesses anos, são consequências do que a gente faz. Quantos de nós, né, não tem assim aqueles amigos de infância, né, e que depois a gente já na vida adulta você começa a olhar e vai pensando, poxa, fulaninho era tão esperto, tão brincalhão, coisa e tal, mas não era muito chegado a estudar, né? E de repente está aí passando várias dificuldades na vida, né? Outros que a gente vê, poxa, aquele cara sempre foi, ou aquela garota sempre foi esforçada, sempre procurou dar o melhor de si e também vai colhendo os louros, né? Isso é o ritmo normal da vida, né? É claro que pode acontecer situações inesperadas, né? Mas normalmente a gente vai já, inclusive nessa vida, colhendo aí aquilo que a gente vai fazendo. Então, quando a gente está orando, a gente deve ter essas coisas em mente para que a nossa oração ela seja coerente com a nossa vida, né? Coerente com as nossas atitudes. Esse trecho aqui da mensagem, ele vem também na questão de... Desculpe, logo em seguida ele vem falar em que nós devemos orar incessantemente, sem que para isso se faça mistério, vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza dele. Essa parte me chamou muita atenção, tanto logo no começo desse parágrafo, quando ele diz deveis orar incessantemente, sem que pareça faça mistério, que a gente se recolha, né? E que a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres. Nessa parte do orar incessantemente, eu sempre me lembro, nós espíritas normalmente não gostamos muito do Velho Testamento, né? Nós nos pegamos mais no Novo Testamento, no Evangelho,
nos Atos dos Apóstolos, né, nas epístolas. E realmente na parte do Velho Testamento tem muita coisa que tem muito mais a ver com as tradições judaicas do que propriamente com revelação divina, né? A gente já sabe que existe essa divisão no Velho Testamento. Mas tem uma história que eu ouvi na evangelização espírita, né? Isso há alguns dias atrás, quando eu era jovem. E acabei gravando, né? Porque é uma coisa que a gente não vê normalmente no dia a dia dentro da doutrina espírita, esse assunto. Mas o evangelizador, na época, foi contar a história de Jó. E acredito que todo mundo já ouviu falar alguma coisa de Jó, né? Ou da paciência de Jó, né? Virou até uma expressão, tem uma paciência de Jó. Porque Jó, ele, ao longo da sua vida, ele passou dificuldades tremendas, assim como ele foi também muito agraciado, né? E ele tinha sempre uma postura de confiança em Deus e de tranquilidade, independente da situação, tá boa ou ruim. E esse evangelizador que contava a história, na realidade, eu não conferi isso na Bíblia, no Velho Testamento, para saber se as palavras eram essas. Mas ele dizia, aconteceu tal coisa com Jó, e Jó caiu em desgraça, né? Aí Jó dizia assim, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ou então, acontecia de, sei lá, conseguir uma fortuna e estar super bem, dizia a mesma coisa, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu li esse trecho aqui da mensagem que a gente está estudando, deveis orar incessantemente, eu me lembrei dessa historinha, né? Porque muitas vezes a gente procura orar, ou só lembra de orar quando está num momento de angústia, né, para pedir alguma coisa, e eventualmente para agradecer, mas aí já é mais eventual, né? E ele chama atenção para isso, para a gente sempre procurar, né, incessantemente estar orando. Esse é um ponto. Vamos guardar isso daí, orar incessantemente. Logo em seguida, ele fala: a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Vou repetir, porque eu acho bem interessante essa. A prece do dia. Veja, ele começou no início da mensagem, né, dizendo que o dever primordial de toda criatura, de todo cristão, é a prece, né? Depois, ele vem e fala nessa questão de como a gente deve estar, né, no momento da prece. Depois ele fala que é para estarmos em prece incessantemente. E agora ele vem com essa. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Bom, esse trecho, quando eu li, eu me lembrei de um livro psicografado por Chico Xavier, do espírito Meimei, chamado Pai Nosso. É um livro para evangelização infanto-juvenil, não sei se mais alguém aqui conhece, mas nesse livro ela fala sobre a oração do Pai Nosso. Tá? O livro sai comentando, né, destrinchando aos poucos, e tem coisas assim que a gente já sabe meio que intuitivamente, sem muito esforço, né? Se a gente for dizer, explique a oração Pai Nosso. Você vai dizer, bom, Pai Nosso, Pai é o Criador, né? Nosso, porque é de todos nós, somos irmãos. Mas tinha um trecho que a mim, pelo menos, causava um pouco de dificuldade, que era quando, na prece, né, Jesus diz assim, santificado seja o vosso nome. E eu ficava meio sem entender por que santificado seja o vosso nome, o que é que ele quer dizer com isso, né? E nesse livro,
Meimei vai explicar que santificar o nome de Deus tem a ver com as nossas atitudes, com as nossas ações no dia a dia. Isso seria santificar o nome de Deus. Depois eu li um texto de um espírita, de um Casa da Paz, se eu não me engano, em que ele também toca nesse ponto, e ele sai dizendo, né, que nessa parte, se a gente fosse dividir o Pai Nosso em partes, né, teriam 3 partes: o início, as petições e o final dela, e que nas petições, nos pedidos, ele fala isso. O primeiro pedido é: santificado seja o vosso nome. E aí ele começa a questionar: bom, mas por que santificar um nome? Né? E qual o nome de Deus? Se a gente fala Deus, né, palavra meio genérica, mas para os muçulmanos, por exemplo, é Alá, né? Tem quem chame de Javé, Jeová. Se a gente for para as línguas estrangeiras, aí vai ser God, Deus, Die, né? Então, não é que tenha um nome propriamente dito, que seria mais a ideia de Deus, de, do Criador puro, e que nos criou para atingirmos também essa pureza. E aí ele faz uma comparação que eu achei bem parecida com essa que a Meimei faz, né? Que santificar o nome seria colocar Deus em nossas mentes e nossos corações com respeito e amor o tempo todo. Certo? Isso seria santificar. E aí, essas observações desse artigo que eu li Espírito, ou do livro de Meimei, aí a gente continuando na missão, logo na mensagem, logo em seguida, né, que ele fala que só prece do dia é o cumprimento dos deveres, aí ele faz uma pergunta: não é ato de amor a Deus assistir os vossos irmãos numa necessidade moral ou física, certo? Novamente, não é um ato de amor a Deus. Então, veja, a mensagem chama bem a atenção para isso, né? Que não é possível a gente amar a Deus, ou respeitar a Deus, ou santificar a Deus, sem amar o nosso próximo. Então, ele fala: é um ato de amor a Deus assistir os irmãos, uma necessidade moral ou física. Então, ele vai seguindo aqui, que a gente deve agradecer a Deus, inclusive pelas coisas de ruim, né, negativo que não nos acontece. Então, por exemplo, se a gente sofre um acidente, ele fala que se um acidente de uma proporção menor, né, se um acidente que apenas nos roça, ele fala, né, a gente também deve agradecer por isso. Deixa eu só fechar a porta aqui, cachorro abriu. De novo. Acho que toda vez ela faz isso. Bom, então ele chama atenção para isso também, né? Que é uma coisa que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente, sei lá, sofre uma perda ou sofre um acidente, ou, sei lá, bate o carro, mas não pensa que as consequências daquilo podiam ser bem piores, né? Então, na mensagem, ele pega e diz isso, né? Que nós devemos elevar o pensamento a Deus, tanto quanto uma felicidade nos advém quando nós evitamos um acidente. E mesmo quando uma simples contrariedade apenas nos roça a alma. Né? E que a gente não pode esquecer de clamar nesses momentos: sede bendito, meu Pai. Que a gente deve procurar ter esse comportamento diante de Deus,
ter um comportamento de humildade, né? Pedindo sempre perdão também pelos erros que a gente comete, né? Por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade, e pedir forças para a gente não falhar novamente. Essa é uma outra situação que a gente também tem que procurar ter em mente sempre, né? Veja, se é para a gente estar sempre orando, incessantemente orando, mas nós ainda somos muito falhos, ainda temos muitos nossos defeitos e vamos errar, né? Já erramos, vamos errar ainda outras vezes, mas procurar não só não errar, mas quando acontecer, a gente pedir logo o auxílio, né, da espiritualidade maior, o auxílio de Deus, para que esse erro não se repita, né? Diante das nossas imperfeições morais é difícil, né? Então, por exemplo, sei lá, se eu ainda sou muito orgulhoso, né, ou agressivo, isso não vai mudar de uma hora para outra, né? A natureza não dá saltos. Então, eventualmente, eu vou tratar alguém de uma maneira indevida por conta do meu orgulho, né? Eu vou tratar alguém agressivamente. Mas quando isso acontecer, a gente procurar orar, se acalmar, orar, né? Pedir forças a Deus para não insistir no erro, não cometer o erro e procurar retificá-lo, inclusive, né? Então, por exemplo, se foi a questão de tratar mal alguém, procurar ir atrás desse alguém, pedir perdão a essa pessoa e procurar não cometer o mesmo erro novamente. Concluindo aqui, na mensagem ele coloca assim: isso independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar os vossos trabalhos. Ou seja, se a gente estiver sempre em oração, independente do que a gente faça ao longo do dia, se a gente está no trabalho, está na faculdade, está na escola, está em casa, em qualquer lugar, a gente pode estar orando, né, inclusive com isso, né, com o nosso comportamento. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante e às quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Monod, Bordeaux, 1862. Tem um trecho do Evangelho, salvo engano, do Evangelho de Lucas, aliás, acho que é, em que Jesus ele chama a atenção para que a gente não diga palavras vãs. É um pouco antes dele ensinar o Pai Nosso, né? Que a gente não se perca aí dizendo palavras vãs. É exatamente isso que o Espírito conclui aqui a mensagem dele. O mais importante na prece, na maneira de orar, são as palavras saírem do coração, serem sinceras, né? E que a nossa oração ela seja diária, constante, e não apenas por palavras ou pensamentos, mas na maneira da gente se comportar e agir, né? Evidente que não é fácil, mas eu cada vez mais eu tenho convicção que a gente está aqui exclusivamente para isso, né? A gente tem os momentos de diversão ou de futilidade, né, na nossa vida, natural que isso aconteça, mas a gente não está aqui para isso. A gente não está aqui para ficar se divertindo apenas ou para ter um momento de futilidade. A gente está aqui para, como inclusive durante o tema aí de Rafael, ele lembrou, né? A gente está aqui para se aperfeiçoar moralmente. As coisas que nos acontecem também são para isso, para nós nos aperfeiçoarmos moralmente, intelectualmente. E a melhor forma da gente fazer isso, né, no meu entendimento, é procurando ajudar o próximo, é a gente procurar
se aperfeiçoar moralmente, se aperfeiçoar intelectualmente, sendo útil, né, às outras pessoas e naturalmente isso vai ser útil para nós também e naturalmente isso vai agradar a Deus, vai ser uma prece agradável a Deus. Então era basicamente isso que eu tinha para dizer sobre a mensagem de hoje, né? Espero que seja de proveito, algum proveito pelo menos para nós. Desejo a todos aí muita paz. Gratidão, Miguel, pelos ensinamentos que você trouxe, né? E que cada um de nós possa despertar para esse conteúdo. Na realidade, eu acho que eu estou até caminhando direitinho pelo que você disse, viu, Miguel? Pelo menos eu me lembro de vez de orar e de agradecer. A primeira coisa que eu digo quando eu acordo é gratidão. Então, pelo menos isso. Agora, eu também não sou muito de muitas palavras, não, mas, né? Aos pouquinhos a gente vai se aprimorando e cada um vai se aprimorando, é uma questão de hábito mesmo, né? Mas tudo na vida tem que ser hábito, né? Para poder se aprender. E aí, encerrando mais uma noite de estudo, de palestra, só temos a agradecer ao Mestre amado Jesus, né? Pelo trabalho realizado em paz e harmonia. Em teu amor infinito, Mestre, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir, conservando os corações no caminho do teu amor. Em tua misericórdia, abençoa-nos com a tua paz, agora e sempre. Que assim seja. E com esta prece, agradecidos por mais esta oportunidade de trabalho, pedimos a tua permissão para darmos por encerrado a palestra pública da noite de hoje, na vossa santa e divina paz. Que essa paz esteja sempre em todos os corações, em cada ser humano deste planeta, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Rafael e Miguel. Boa noite a todos. Boa noite Fiquem a com todos. Deus. Boa noite a todos.